Beleza? Boa tarde, moçada. Vamos lá, né? Começando mais uma aula. Física na cabeça, moçada. A gente já fez aula 1, 2 e hoje a gente vai para a aula 3. É isso mesmo? Confere aí. Hein? É isso, né? A última aula foi cinemática vetorial. Isso, a gente fechou com o Rafa, não foi? Movimento circular, transmissão do movimento circular, não foi isso? Ah, beleza. Aí, boa. Então deixa eu chamar aqui, ó. Na regulagem. Tchau, Sofia. E o cabelão tá crescendo, professor. Você viu aí? Rapaz, eu entrei em sala outro dia e o garoto falou assim, professor, você já fez algum filme? Aí tem um filme do John Wick, né? Que, como é que é o nome do filme mesmo? Rapaz, eu esqueci o nome também, mas o que eu sei é que tem uma história com o cachorro dele, né? Os caras matam o cachorro dele e a história toda é o cara querendo perseguir quem matou o cachorro dele. Aí eu já viro pro maluco e falo assim, não mexe com o meu cachorro, velho. Alguns pegam uma piada, quem já viu o filme pega a piada, mas quem nunca viu fica meio boiando assim. Mas tudo bem, moçada, vamos dar uma repassada bem rapidão? A gente estudou dois tipos de movimento, movimento uniforme e uniformemente variado. Lembra da equação do movimento uniforme? S igual a S0 mais VT. Moçada, essas coisas tem que estar já na pontinha da língua, hein? Vamos lá para o uniformemente variado, então? Posição, S. Isso, olha aí, o coró, todo mundo junto. Mais V0D, Mais C quadrado sobre 2. show de bola. Essa aí é a equação para a gente trabalhar com a posição do movimento uniformemente variado. Se eu quiser trabalhar com a velocidade, hein, moçada? São duas equações. Vovô e vovó ainda trabalham. V igual a V0 mais AT, ou Vovô e vovó mais duas amigas e um triângulo saudável. saudável, né? Um triângulo saudável. Então é isso aí. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S, que é essa história aí, né? Vovô e vovó, os dois e um amante. Não era amante, não? Num triângulo. É porque a galera fala assim, né? Os dois e um amante num triângulo, e todo mundo já imagina besteira. Mas é um triângulo saudável, tá, pessoal? Beleza. E aí ainda tem uma última, que é a da equação, da aceleração. Aceleração, delta V sobre delta T, e aí tu vai lá e mata o esquema todo. Legal, moçada. E aí a gente viu uma coisa lá na aula passada sobre vetores. Vetor caracterizado por quantas características? Módulo, sentido de luz. Aí, garoto, boa. Aí eu já vou virar para você e vou te perguntar assim, ó. Qual é a direção desse vetor? Bora, pessoal, rapidão. Direção? Não, horizontal. Direção horizontal. Porque na direção, você olhar reta. Tu lembra do ré, né? Ré. Direção reta. E essa reta é horizontal. E o sentido? Aí você lembra do Cessé. O sentido. Aí você olha para quem? Para seta. Sentido seta. Aí tu vai lá no Cessé. Tem uma galera que me chama de Cessé. E aí, Cessé, beleza? Pronto, lembra de mim então aí, ó. Direção reta, sentido seta. E o módulo é o tamanho do vetor. E a gente falou de vários vetores e operação com vetores na aula passada. Moçada, essas coisas têm que estar, ó, na ponta da língua de vocês. Principalmente porque a partir de agora, a gente começa com esse conteúdo aqui. Dá uma olhada. Oi, tá indo. Pronto, tá aí, ó. Hoje a gente começa falando um pouco sobre dinâmica, cinemática e dinâmica. Vamos começar a entender a diferença do que a gente já estudou e o que a gente vai começar a estudar a partir de agora na dinâmica. E se tu tá em casa, já dá um salve aí pra gente. Gabriel da Cruz Rocha. Olha aí, ó, já deu um salve aqui. O Leandro, ô rapaziada, o chat tem aula amanhã, beleza, não faço a menor ideia. Imagino que seja de hoje esse chat aqui. Fala comigo aí, rapaziada. Vai falando aí. Qualquer coisa, se o meu cabelo estiver despenteado, fala aí no chat que eu arrumo. E aí, tá claro para vocês a diferença entre cinemática e dinâmica? De boa? Sem problema? Sim ou não? Na cinemática a gente estuda o quê, pessoal? Não tô nem aí para saber quais são as causas. E na dinâmica? Agora eu quero saber. Por que está se movendo? Tem força? Que força que é? Legal? Então vamos começar a brincar com essa criançada aí, moçada. Primeiro, leis de Newton. Lembra quantas são? 3. Ah, que avanço, hein? Na primeira aula, quantas são, galera? Todo mundo ó. E quais são? Aí já apertei vocês, né? Moçada, tá aí, ó. Essa é a aula em que a gente trabalha leis de Newton
Então, a partir dessa aula, leis de Newton tem que estar impregnado na sua mente. Então, a gente tem que saber com clareza que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E a segunda é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira, ação e reação. E eu introduziria a terceira lei dizendo que quando Newton propôs a terceira lei, ele falava de forças. Muito cuidado. A galera confunde muito a terceira lei, que é a lei de ação e reação, com um princípio de causa e consequência. Cuidado que são coisas distintas. Fique à vontade, senhorita. Pessoal, as meninas pagam 15 também, não? Tem uma regra aí na aula de física que é a seguinte. Chegou atrasada, a quantidade de minutos de atraso é a quantidade de flexões. Para as meninas, pode pôr o joelho no chão. Não tem problema. Brincadeira, pode sentar aí. Fica tranquila. Trouxe presente pra gente, olha lá, ó. Presente para cada um. Hoje vai ter presente no intervalo. Heitor já mandou um boa tarde. Gostei, hein? Movimentado aqui o nosso chat. Rapaziada do chat, se tiver dúvida, não esquece. Põe aí pra gente poder trabalhar junto. Legal? Então vamos nessa. Professor, mas eu não entendi direito. O que é essa lei da inércia? O que é esse princípio fundamental da dinâmica? Me ajuda a entender melhor essa história aí? Com certeza eu estou aqui para isso. Então vamos nessa. Se a gente vai falar de leis de Newton, inércia, meu jovem, você tem que ter uma coisa na sua cabeça aí. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela se aplica em situações em que a força resultante é igual a zero. E aí eu te pergunto, quando um corpo está sujeito a uma força resultante igual a zero? Observa que eu usei a palavra, aliás, o termo, a expressão força resultante. Eu não usei a expressão força. A força resultante é zero. Vou te dar um exemplo. Tá vendo essa canecona aqui, ó? Tá aqui em cima da mesa. Não sei se tu aí em casa está conseguindo ver. Tem uma caneca aqui em cima da mesa. Jovem, para facilitar a vida da galera que está em casa. Tá aí, ó, canecão. Pronto. Essa caneca está se movendo? Sim ou não? Depende do referencial, né? Mas em relação ao nosso referencial aqui, está todo mundo vendo a posição dela mudando ou não mudando? Não mudando. Se a posição não muda, repouso, certo? Legal. Moçada, não tem nenhuma força agindo sobre essa caneca. Certo ou errado? Errado. Tem várias forças agindo sobre essa caneca aqui. Já posso citar para você de cara a força peso e a força da minha mão sobre ela. Nesse caso eu vou chamar de força normal. Duas forças. Mas e a força resultante que atua sobre essa caneca? Quem é que é maior? A força peso ou a minha força, ou as duas são iguais? Em módulo. As duas são iguais em módulo. Eu não posso dizer que as duas forças são iguais. Por quê? Porque uma delas aponta para baixo e a outra para cima. Eu não posso dizer que elas são iguais. Lembra? Força é uma grandeza vetorial. E um vetor tem quantas características? 3. Se uma característica for igual a dois vetores, os dois vetores são iguais? Não. Eles podem ter o mesmo valor, mas podem ter direção e sentido diferente. Então, para dizer que dois vetores são iguais, eles têm que ter as 3 características iguais. Mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Fechou? Show de bola, moçada. Então vamos nessa. Continuando a nossa reflexão aqui, ó. Guarda. Na primeira lei de Newton eu estou falando de força resultante igual a zero. Massa. E aí, quando a força resultante que atua sobre um corpo é igual a zero, você só vai poder encontrar ele em duas condições muito específicas. Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em... A primeira situação, ela é de senso comum. Todo mundo concorda com isso. Agora, quando a gente vai para a segunda, aí a galera fala, peraí, mas será, professor? Será? Não. É, meu jovem. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar bem claro para você. Tu já andou de avião? O avião é rápido ou devagar? Rápido pra caramba. Legal. Mas quando tu tá lá em cima, voando de avião, naquela velocidade gigantesca, se o voo estiver tranquilo, você consegue andar no corredor, pelo corredor, sem se apoiar em nada? Sim ou não? Sim. Eu posso dizer que naquela situação lá, a força resultante que atua sobre você é igual a zero? Sim. Beleza? Por quê, professor? Você fica em pé lá no corredor, lá do avião. Beleza. Tem força peso agindo sobre você? Sim, empurrando você contra o assoalho do avião. Ao mesmo tempo, o assoalho te empurra para cima, né? Porque se eu tirar o assoalho debaixo dos teus pés, tomara que tu esteja de paraquedas, né, brother? Porque senão vai ficar feio para você a coisa. Então, estou provando para você que o assoalho está empurrando você para cima. Legal? Se eu tirar o assoalho, a casa caiu para você. Show! Então, a força resultante é igual a zero. E que tipo de movimento tu está descrevendo
em relação a um referencial fora do avião, quando a pessoa observa o avião. Primeiro, ele está fazendo curva? Não, ele está em linha reta. Porque se ele fizer curva, brother, aí tu já tem que se segurar para se apoiar. Quando ele estiver em linha reta e com velocidade constante, ou seja, em MRU, tu vai poder ficar lá numa boa, porque a força resultante que atua sobre você é igual a zero. Exatamente igual à situação a qual eu estou submetido aqui agora. Força resultante igual a zero. Por isso que eu estou aqui, ó, tranquilão. Faz sentido, moçada? Beleza, então as duas situações, em termos de força resultante, elas são iguais. A força resultante é igual a zero. Mas são duas situações diferentes. Repouso e movimento retilíneo e uniforme. Legal, se eu tenho uma lei de Newton que fala sobre situações em que a força resultante é igual a zero, o que está faltando na segunda lei? Uma lei que fale para situações em que a força resultante é diferente de zero. Então tá aí, ó. Quando a força resultante for diferente de zero, aí tu vai ter um valor para ela. E como é que tu calcula esse valor? Massa vezes a aceleração. E observa que em cima de FR tem uma seta. O que isso quer dizer aí, moçada? Que eu estou falando de um vetor. Deixa eu mostrar aqui para a galera de casa, para ver se fica mais claro de enxergar aí. Moçada de casa, fala comigo. Diz aí se ficou mais tranquilo. Eu acho que sim. Se vocês ficarem com saudade de me ver, é só falar aí que eu coloco a minha imagem para vocês. Deixa eu ver aqui, para ficar só a tela aqui para vocês. Como é que vai ser? Aqui não, aqui e aqui. Pronto. Se ficarem com saudade de mim, é só falar aí, viu? Estou olhando aqui no chat. Então, beleza. Força resultante igual a zero, como eu estava falando, tem uma seta aí em cima de força resultante. Bom, e essa seta aí quer dizer o quê, moçada? Que eu estou falando de uma grandeza vetorial. E qual é a outra grandeza vetorial que aparece aí? A aceleração. E a massa não é vetorial, não? Não? Quando você vai no médico, o médico fala assim, quanto você pesa? Aí você não responde o peso, você responde a massa. É ou não é? Sim. Porque se você respondesse o peso, você tinha que dar a resposta em newtons. Mas tu dá a resposta em quilogramas. Então o cara te pergunta uma coisa, tu responde outra. Mas o médico, vou te falar, ele é um camarada que sabe muita física. Vou deixar aqui para a galera me ver de cantinho. Então, se tu responder para ele o seu peso, ele vai saber o que você está querendo dizer e ainda vai dar uma risadinha no cantinho da boca, porque o cara estudou muita física para fazer medicina, sim ou não? Principalmente para passar no vestibular, né? Então, se tua massa é de, sei lá, 50 quilogramas, qual é o teu peso? 500 newtons. Aí ele fala, qual é o teu peso? 500 newtons, doutor. Eu falo, o cara tá estudando, hein, velho? Tá por dentro das coisas, isso aí. Muito bom. E vamos para a terceira lei. Para a terceira lei, jovem, eu destaquei aí 4 informações muito importantes. Primeiro, quando Newton fala da lei de ação e reação, ele está falando para a gente que as forças elas só existem aos pares. Brother, não tem jeito de criar uma força sem que automaticamente apareça o par dela. As forças elas não existem individualmente. As forças elas existem aos pares. Faz sentido? Vamos pensar aqui. Falei lá da situação no avião, né? O camarada está lá em pé no avião. Olha um par de forças aqui, ó. O assoalho do avião não está empurrando você para cima, mas o assoalho do avião só está empurrando você para cima porque você está empurrando ele para baixo. Tá vendo? Sempre um par de forças. E isso para qualquer força que a gente queira analisar. E quando o Newton falou de ação e reação, ele estava classificando uma força em relação à outra. Existe uma força de ação e graças a isso vai existir também uma força de reação. Top? Sem problema. E como é que são essas forças, hein, de ação e reação? Elas têm o mesmo módulo. O que é o módulo mesmo, moçada? O valor. Elas têm a mesma direção. E o que é a direção mesmo, rapaziada? Horizontal, vertical. E o sentido? Cuidado, hein? As forças de ação e reação têm sentidos opostos. Lembra do assoalho? Você empurra o assoalho para onde? Para baixo. E o assoalho empurra você para onde? Para cima. Pronto, são sentidos opostos. São aplicadas em corpos diferentes. O assoalho aplica uma força sobre o meu corpo. O meu corpo aplica uma força sobre outro corpo, que é o assoalho. Aí, geralmente, a galera quer pegar vocês perguntando se as forças de ação e reação aplicadas no mesmo corpo. Ou te dá uma situação onde tem duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos aplicadas no mesmo corpo. Pode ser ação e reação? De jeito nenhum. Ação e reação têm que ser aplicadas em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. E a última,
não se cancelam. Forças de ação e reação não se cancelam. Muito bem. Já pensou? A minha força, aliás, a força que o assoalho faz sobre mim vai cancelar a força que eu faço sobre o assoalho? Não faz nenhum sentido, né? Para a gente pensar em cancelamento ou soma nula de forças, a gente precisa que essas forças sejam aplicadas no mesmo corpo. Aí a gente pode falar sobre esse assunto. Galera, fácil ou difícil? Bem tranquilo? Quando aparecer um exercício para você envolvendo dinâmica, esse quadro ele tem que estar claríssimo na sua mente. Falou de força de... Aliás, primeira lei de Newton, força resultante zero é repouso ou MRU. Aí vem um exercício lá. Um corpo em repouso, o que tu vai falar logo na tua mente? Força resultante é zero. Um corpo em MRU, o que tu já vai falar na tua mente? Ah, tá com força resultante zero. Aí ele vem falando para você, um corpo com aceleração constante, aí tu já cai ali, tem aceleração diferente de zero. Então vamos começar a trabalhar com a segunda lei de Newton. E terceira lei de Newton, não confunda com causa e consequência, que é uma coisa que a galera faz muito. Como assim, professor? Causa e consequência. Esbarrei aqui no meu copo, cheio d'água, derramou e molhou a mesa toda. Qual foi a ação? Esbarrei no copo. Qual foi a consequência? Molhou a mesa toda. Isso é ação e reação? Não, isso é causa e consequência. Não tem nada a ver com ação e reação. Ela vai falar, deu um soco no vidro e quebrou o vidro. Também não estou falando de ação e reação. Estou falando de causa e consequência. Eu quero falar de reação, ação e reação no caso do vidro, professor. Dá para falar. Quando você faz uma força sobre o vidro, você aplica uma força sobre o vidro, certo? Onde é que está a reação? O vidro aplica uma força sobre a minha mão. Show. Se não fosse o vidro, se fosse a parede, dou um soco aí na parede, ia quebrar a parede, aí o Marcão ia brigar comigo depois. Mas se fosse uma parede aí de cimento, na verdade eu ia quebrar era a minha mão, provando para você que tem força sendo aplicada lá, mas ao mesmo tempo também tem força sendo aplicada aqui. Show? Sim ou não, moçada? Bem tranquilo? Legal, gostei de ver. Então, vamos avançando aí devagarzinho. Vamos falar de algumas forças que são muito importantes. Muito importantes. A primeira força que eu vou colocar para vocês é a força peso. Força peso. Força peso. Bom, a força peso vai ser representada pela letra P com essa seta em cima. O que significa essa seta em cima mesmo, hein, pessoal? Que a força peso é um exemplo de grandeza vetorial. Eu já te adianto que toda força é vetorial. Tá? E aí, como é que a gente calcula o peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Em geral, as provas da SpaceX trazem que a aceleração gravitacional tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu te mostrar aqui, para você já pensar rápido quando for falar de força-peso. A força-peso, galera, na verdade, ela pega a massa e multiplica a massa pelo vetor aceleração gravitacional. Essa aqui é uma grandeza escalar e essa aqui é uma grandeza vetorial. O vetor aceleração da gravidade é esse aqui, Tá lá. G, e o módulo dele, vou colocar entre essas duas barras para dizer que eu estou falando do módulo, e o módulo dele é de 10 metros por segundo ao quadrado. Legal. Se a massa for 1, quanto que é 1 vezes 10? 10. Legal. Então, se a massa m é igual a 1 kg, tu já vai ter aí que o peso tem o valor de 10 newtons. E se a massa for 2, pessoal? O peso vai ter um valor de 20 newtons. Se a massa fosse 10, 10, galera, vamos lá. 10 vezes 10, 100 newtons. Então, o que a equação da força-peso está fazendo? Ela está pegando esse valor aqui e encontrando um outro vetor que é um múltiplo desse. Então, quando a massa for 1, o tamanho vai ser o mesmo. 10 metros por segundo ao quadrado, peso, 10 newtons. Legal. Quando a massa for 2, eu já dobro o tamanho desse cara. Se o tamanho desse cara aqui era esse, o outro vetor vai ter um tamanho que é o dobro. A massa é 3. Eu vou ter um próximo vetor que o tamanho dele vai ser o triplo.
Então, é só isso que está acontecendo. Eu estou pegando um número, multiplicando por um vetor, o resultado disso eu vou encontrar um vetor múltiplo do primeiro. Fez sentido, moçada? Sem problema, né? Legal. Esse tipo de raciocínio mais rápido aqui vai te ajudar muito na hora das provas. Porque tu já vai lá, o cara falou o peso. Aliás, falou a massa, tantos quilogramas. Ó, de cabeça tu já multiplicou por 10 e já sabe o peso. Legal? E aí, se tu precisar usar o peso, tu já vai lá e faz o cálculo. Mas, muito cuidado. Um erro muito comum para a galera que está começando a fazer os exercícios é confundir esses dois aí. Por isso eu já quero esclarecer aqui, ó, que peso é diferente de massa. Não confunda as duas coisas. O cara te deu a massa, aí tu já, o peso é tantos quilogramas. Não, cuidado para não cometer esse erro. Tu precisa multiplicar o valor da massa pela aceleração gravitacional para encontrar o valor da força-peso. E nessa tela eu já coloquei para você a reação da força-peso. Moçada, pensa comigo aí. Tem uma força-peso puxando esse pincel aqui para baixo. Sim ou não? Sim, todo mundo vai concordar com isso. Mas se existe uma ação, existe uma reação, porque não existe força só de ação. E se esse pincel está sendo puxado para baixo, esse pincel vai ter que puxar alguém para onde? Para cima. E esse pincel está puxando quem para cima? Olha o desenho aí, ó. Ele está puxando o planeta Terra para cima. Porque não é o planeta Terra que está puxando ele para baixo? Quem causa a ação sofre a reação. Se é a Terra, se é o nosso planeta que está puxando ele para baixo, esse pincel puxa a Terra para cima. Sério, professor? Sério. Ué, e por que é o pincel que cai, não é a Terra que sobe? E aí? Quem é mais pesado? A Terra. Olha a massa da Terra aí, ó. 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. É bem pesadinho, né? Por isso que a gente, ó, não dá para tirar a Terra do lugar, velho. Tinha até uma experiência maluca aí que os caras queriam fazer, que era colocar todo mundo de um lado da Terra e botar todo mundo para pular ao mesmo tempo, que era para ver se tirava a Terra do lugar. Mas eu vou te falar que tem muita gente que não tem o que fazer nessa vida, né, velho? Que o cara viajar numa coisa dessa, velho. O que é isso? Mas já deu para perceber, né? A massa da Terra é tão grande, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, mais difícil é alterar a condição de movimento dele. Imagina só o camarada vindo na tua direção de skate, tu vai esbarrar nele, vai um para um lado, outro para o outro, né? Agora vem um caminhão de 18 toneladas na sua direção e te atropela, brother. Vai só você, junto com o caminhão, e para o caminhão não fez nenhuma diferença bater em você. Tomara que isso nunca aconteça, né? Era só um exemplo. Moçada, força-peso, tranquilo? Legal. E tem uma forma de calcular essa força-peso aqui, ó. É através da lei de gravitação universal. O pessoal gosta de chamar essa lei aí de quarta lei de Newton. Mas não, vamos falar aqui da lei de gravitação universal. E o que diz a lei de gravitação universal? Pensa comigo. Se esse objeto tivesse mais massa, o peso dele aumentaria ou diminuiria? Aumentaria, porque o peso dele é diretamente proporcional à massa dele. Quanto mais massa, mais peso. Legal. E se eu conseguisse aumentar a massa da Terra? O que ia acontecer com o peso desse objeto? Também aumentaria. Porque se a Terra fosse mais leve, o peso dele diminuiria. É o que acontece com o pessoal que vai lá para a Lua, né? Quando ele vai lá para a Lua é mais leve ou mais pesada que a Terra, hein? Mais leve, menor, mais leve. E é por isso que lá os astronautas andam, parece que estão meio em câmera lenta, assim, né? Porque a força de atração gravitacional é menor. Faz sentido, moçada? Legal. Inclusive, o astronauta foi... Primeiro que foi lá na Lua, a filmagem, inclusive, é preto e branco. Mas, um breve histórico de física aqui, que eu acho essa parte muito legal. Antes, por defender que a Terra não era o centro do universo, um camarada chamado Galileu Galilei quase morreu. E um antecessor dele, que era um camarada chamado Giordano Bruno, esse morreu mesmo. Tacaram o cara na fogueira só porque ele dizia que a Terra não era o centro do universo, que devia ter alguma coisa aí que fosse o centro do universo, mas a Terra não podia ser. Por quê? Porque os caras observavam os astros, o movimento dos astros e falavam, mano, não tem como a Terra estar no centro do universo. Mas, para as leis da época, o centro do universo era a Terra. E principalmente baseado na opinião da igreja. A igreja tinha um poder muito forte de influência, o clero, né? Sobre a opinião, enfim, e as leis da época.
E aí tinha uma história de que Deus, na sua grande benevolência, criou o homem à sua imagem e semelhança e ia colocar o homem aonde? No centro do universo. E aí pronto, o problema era esse. Mas o camarada foi lá na Lua e fez menção ao Galileu e falou que queria reparar um problema histórico. E aí levou para lá um martelo e uma pena de falcão. Ele falou que se o Galileu tivesse certo, na ausência de resistência do ar, tanto a pena quanto o martelo deveriam cair ao mesmo tempo. Moçada, o cara botou a vida dele em risco, ele saiu da nave, lá na Lua, foi fazer algumas coisas lá, além de dar uma caminhada, ele foi fazer essa experiência e ficou filmando, e aí ele solta a pena junto com o martelo. E pela filmagem os dois caem exatamente juntos. Agora, na atualidade, né, com essa tecnologia toda, os caras criaram uma câmara de vácuo bem grande, um salão, né? Conseguiram tirar bastante ar lá de dentro, de forma que lá dentro a resistência do ar ficava bem baixa. Pegaram um treco que parecia um espanador, que era um monte de pena, aquelas penas bem fofinhas assim, e uma bola de boliche. E lá no alto penduraram as duas num dispositivo que liberava os dois objetos ao mesmo tempo. E conseguiram realizar esse experimento, reproduzir esse experimento aqui na Terra, num ambiente sem resistência do ar ou com resistência do ar desprezível. E pelas filmagens a gente vê aquelas penas bem fofinhas e uma bola de boliche, os dois caindo exatamente ao mesmo tempo. Essa experiência é muito doida, hein, cara? A galera gosta de falar assim, o corpo mais pesado cai mais rápido, né, professor? Sim ou não? Desde que tenha resistência do ar. Se não tiver resistência do ar, os dois caem ao mesmo tempo. Por que, professor, que os dois caem ao mesmo tempo? Porque os dois estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Então a variação de velocidade tem que ser a mesma. Faz sentido? Show de bola, moçada. E o que diz, professor, a lei de gravitação universal? Ela diz o seguinte, os dois corpos com massa se atraem através de uma relação de direta proporção com o produto das massas e uma relação de inversa proporção com o quadrado da distância. Significa que quanto mais afastados estiverem esses corpos, menor vai ser o efeito gravitacional. Faz sentido? Faz ou não faz? Quando o camarada pega lá um foguete e dispara aí em direção ao universo, ao espaço, na medida em que ele se afasta da Terra, ele vai se libertando do campo gravitacional da Terra. A Terra vai exercendo cada vez menos força de atração sobre ele. Faz sentido? Pronto, moçada. Então é isso. Foi isso aí que o Newton conseguiu colocar através dessa equação e eu só chamo a atenção para o seguinte. A relação com a massa é uma relação de direta proporção. Tipo assim, a massa dobrou, a força dobrou. A massa triplicou, a força triplicou. Agora, se a distância dobra, observa que embaixo está a distância ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? Então a força fica 4 vezes menor. Se a distância triplica 3 ao quadrado, então a força fica 9 vezes menor. Se a distância quadruplica, a força fica 16 vezes menor. Legal? Beleza, muito bom, moçada. Sem problema, tá aí a lei de gravitação universal. E esse G aí, professor, o que é esse G? Esse G, moçada, é uma constante de proporcionalidade, legal? E o valor dele está aí na tela. Professor, e o SpaceX já pediu isso aí alguma vez? Nunca vi. Nunca vi nenhuma questão. Sabe por quê? É porque a SpaceX ela quer você lá dentro, meu jovem. Vai fazer uma questãozinha da AFA? Pode ser que o pessoal queira saber lá o valor da constante gravitacional, mas aqui na SpaceX é força igual a massa vezes aceleração, é bem tranquilinho, peso igual a m vezes g, mamãozinho com açúcar. Pegou os peguinhas da prova, tu faz ela com tranquilidade. Pelo menos esse é o meu desejo enquanto professor de física de vocês. Vamos avançando devagarzinho? Força normal. Força normal. Professor, o que é normal, hein? Quer dizer então que essa força não é anormal? Tem força normal e tem força anormal? Não, jovem, deixa eu te explicar direitinho essa história da força normal aqui para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro, já te digo que a força normal é uma força de contato. Força normal, força de contato. Deixa eu puxar a tela para cá, né? Para o pessoal poder ler o que estou escrevendo. Então, vamos aqui. Pronto. Acho que é isso.
Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui para a galera poder ver em casa. Força normal. Deixa eu ver como é que ficou. Lindo. Aí tu já guarda aí que a força normal é uma força. Força de quê, moçada? De contato. Como assim, professor? Simples. Se tem contato, pode ter força normal. Se não tem contato, não vai rolar força normal. Eu preciso de um corpo em contato com o outro. Se além do contato, um corpo exerce força sobre o outro, aí aparece a força normal. E aí o exemplo está aí, ó. Vou usar o mesmo aqui do meu copão. Sabe por quê, né? Porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira, sextou. Galera, tem contato entre o copo e a minha mão? Tem contato. Então pode ter força normal. Segunda pergunta. O meu copo está empurrando a minha mão? Então com certeza tem força normal. Porque um objeto empurra o outro. E aí vem a reação. A reação. O outro empurra o objeto. Tá aí, ó. Então, na mesma proporção em que o copo empurra a minha mão, representada por esse objeto cinza, empurra a minha mão para baixo, a minha mão empurra o objeto para cima. Preciso ter uma superfície de contato, uma superfície de apoio, para que exista força normal. Tem alguma força normal agindo sobre você aí, enquanto você está sentado? Sim ou não? Você está em contato com alguma superfície? Legal. Você está empurrando essa superfície? Então, com certeza, tem força normal. A sua superfície vai te empurrar. Vai ou não vai? Tira a cadeira aí para ver onde é que tu vai parar. Direto no chão. Ou seja, a força que te sustenta vai deixar de existir e tu, ó, lona, direto para o chão. Pergunto para vocês. Tá, rodou um esclarecimento ali. Enquanto isso, deixa eu mostrar essa tela aqui para a galera aí em casa. Oi. Por que a força normal nunca vai ser a reação da força peso? Excelente, excelente pergunta. E a resposta para ela é a seguinte: o corpo que causa a ação, ele sofre a reação. No caso da força peso, quem é que causa essa ação? Na verdade, o planeta Terra como um todo. Legal? O planeta Terra como um todo, graças à deformação do espaço-tempo, aí a gente vai lá para a física moderna, não vou entrar nisso, mas ele atrai tudo ao redor dele que tem massa. Eu posso reproduzir esse experimento aqui em qualquer parte da Terra e esse objeto vai cair sempre em direção ao centro da Terra. Então eu estou aqui no Brasil, né? Beleza. A gente considera então que essa direção aqui é vertical e o sentido para cima. Agora, se tu for lá para o Japão, pensa comigo, esse mesmo vetor no Japão virou o quê? Está apontando para cima ou está apontando para a Terra, que no caso seria para baixo? Olha você aqui, ó. Certo? Botar um bigodinho, 2 olhos. Olha o japonês aqui, ó. Vou colocar o chapéuzinho do japonês. Faz sentido para você? O que é para cima para mim aqui, ó, lá para o japonês? É para baixo, porque está apontando para o pé dele. Legal? Então, bom, força-peso puxa todos os objetos em direção ao centro da Terra. Então está mais do que provado que quem exerce a força-peso é o próprio planeta Terra. Bom, se ele causa a ação, ele sofre a reação. Então esse objeto que estava aqui, sei lá, um objeto qualquer, ele é puxado para a Terra, então a Terra é puxada para ele. E aí eu tenho ação e reação. Força-peso e força-peso. Se são vetores opostos, eu tenho que um é um negativo do outro, o oposto do outro. E aí eu tenho um par de ação e reação. Agora, quando é que surge a força normal? Não vou fazer isso, né? Mas se eu soltasse a minha caneca, galera, ela estaria em contato com alguma superfície? Não. A força normal deixou de existir. A força-peso deixou de existir? Não, ela continua existindo. Então tá aí mais uma vez por que a força-peso e a força normal não podem formar um par de ação e reação. Porque são forças de naturezas diferentes. Elas têm princípios diferentes.
Para a força normal existir, tem que ter contato. Por mais que não tenha contato na superfície da Terra, a força-peso continua existindo, mas a força normal não. E não tem como eu desaparecer com a ação e continuar com a reação. Legal? Beleza, moçada. Então tá aí. Força normal, bem bonita para vocês. E vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O que eu estava desenhando para a galera era essa história aí do Japão, né? O japonês vai discordar de você em relação ao sentido. O que é para baixo para ele, para você é para cima. E o que é para cima para você, para ele é para baixo. Show, 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 show. Alguma dúvida em relação à força normal, moçada? Diga. No caso, a força normal que está para baixo, está negativa, ela é do próprio solo. Ela é aplicada sobre a superfície, que Então, pode ser seria igual à força-peso do objeto. Nesse caso, sim, desde que esteja todo mundo aí em repouso. E aí eu faço só uma ressalva em relação ao que tu disse. Vai ser igual à força-peso, tá? Desde que ela tenha mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, as três características iguais. Mas, nessa circunstância, onde o objeto está numa superfície horizontal sem movimento, as duas forças vão ter o mesmo módulo. Legal? Força-peso empurrando esse objeto para baixo, força normal empurrando esse objeto para cima. E graças ao fato de serem aplicadas no mesmo corpo, elas podem resultar numa força nula. Um para cima, um para baixo, se cancela, força resultante igual a zero. Legal? Mas se tu está no elevador, na hora que o elevador começa a se mover, sua velocidade muda. Então, se o elevador te empurra para cima e a aceleração resultante é para cima, a força normal tem que vencer a força peso para colocar você em movimento para cima. E depois tu começa a se mover em movimento uniforme para cima e a força resultante já vira zero de novo. Tanto é que quando tu está no elevador, quais são os dois momentos que tu dá uma desequilibrada? Quando ele começa o movimento e aí depois que ele começou, aí já está legal, força resultante zero. E quando ele para o movimento, aquele friozinho na barriga, tu dá uma desequilibrada, mas aí naquele momento a força resultante então deixa de ser zero, porque muda a sua velocidade. Fez sentido? Muito bom, moçada. Então tá aí um exemplo onde a força normal pode assumir valores diferentes da força peso. E outra coisa, o solo tem algum vetor para cima de força? Né? Só se aparecer alguma coisa empurrando o solo para cima. Como é que eu faria isso, hein, meu jovem? Eu sei lá, tu faz um buraco no solo, prende alguma coisa no solo, pendura um guindaste e puxa o solo para cima. Pode acontecer. A força normal ali, no caso, unicamente pelo peso do objeto. Exato, o peso do objeto que vai empurrar o solo para baixo. Show! Muito bom, moçada. Vamos avançando aí devagarzinho. Professor, pode deixar na tela 2, por favor? Com certeza, Jéssica. Tela 2. Perfeito. A Jéssica não quer me ver. Brincadeira, brincadeira. Galera, em relação à força normal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Top. A gente vai precisar muito da força normal na hora de resolver aí os nossos exercícios. Força normal, força de contato, ela é sempre perpendicular à superfície. Beleza, então vamos para a próxima. Força de atrito. Essa aí pega muita gente porque às vezes ela se opõe ao senso comum. Tu pensa numa coisa e quando vai na prática é um pouco diferente daquilo que tu estava pensando. Então vamos entender junto essa história aqui. Jovem, pensa comigo. Valeu, Jé. Ô, tá rápido também, bra. Fala lá e rapidão já vem a resposta aqui. Curso Degraus, preocupado aí com a galera, ó. Muito bom. É diferente assistir a aula aqui e assistir a aula em casa, galera? Vocês já assistiram a aula em casa já? O que vocês acham? Mais legal aqui? As piadas são sem graça, mas pelo menos tu vê a cara do professor, né? Pertinho assim e tal. É diferente mesmo. Tu se prepara, né? Vem pra cá, tem todo um preparo. É, exato. Aqui dá pra ver você dormindo. Podia ter uma câmera na casa de cada um, né? Eu ficava lá olhando, ô, tá dormindo aí, picareta, acorda e tal. Aperta um botão aqui, joga um balde d'água lá na cara do maluco, já pensou? Isso é comédia, velho. Faz um barulho, uma campainha. Eita, ferro. Galera, vem comigo aqui, presta atenção para tu entender o que é força de atrito. Se liga aí que é bem tranquilo, bem de boa, mas tu tem que se ligar. Primeiro tu já vai guardar essa informação aqui, ó. A força de atrito é uma força que se opõe ao quê? Cuidado. Muita gente acha que é ao movimento. Força de atrito é uma força que se opõe ao movimento.
No senso comum é isso. Tem uma coisa se movendo para lá. Força de atrito é contrária. Mas nem sempre, né? Eu estou me movendo para onde, galera? Qual é o sentido? Eita, peguei todo mundo agora, hein? Bora, galera, vou fazer de novo, hein? Estou me movendo para onde, galera? Em qual sentido? Sentido? Seta. A seta aponta para onde, galera? Para a direita. Vamos dar a última vez, vai. Estou me movendo em qual sentido? Direita. Todo mundo concordou agora comigo, beleza. Bom, mas se eu estou me movendo para a direita, e considerando essa hipótese de que a força de atrito ela se opõe ao movimento, a força de atrito aponta para a esquerda, galera? Sim ou não? De jeito nenhum. E é aí que o bicho pega. Porque pensa comigo aqui, ó. Essa aqui é a minha canela. Esse aqui é o meu sapatão. Caraca, professor. O tamanco do meu sapatão. E faz de conta que eu sei desenhar sapato. Tá, e o chão? Chão aqui, ó. Chão. Muito bem. Vou fazer um brilho aqui no meu sapato, porque antes de sair de casa eu lavei ele. Ah, ficou bom, hein? Gostou aí? Tô bem. Meu amigo, pensa comigo. Se ao invés de estar usando um sapato de borracha, eu estivesse de patins. Quando eu fizesse esse movimento aqui, ó, de empurrar o chão para trás, a rodinha do patins ia rodar e eu não ia sair do lugar. Concorda? Legal. Então, no final das contas, quando eu quero andar, eu pego o chão e eu empurro o chão para onde? Para trás. Empurro o chão para trás. E o chão, por sua vez, vamos lá, ó, ação e reação. O meu pé empurra o chão para trás. Então, o chão empurra o meu pé para onde? Para frente. Ah, professor. E essa aí é a força de atrito, galera. Força de atrito. E eu tô indo para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, nessa situação, a força de atrito tem a mesma direção e mesmo sentido do movimento. Então, eu não posso dizer que a força de atrito ela se opõe ao movimento. Na verdade, ela se opõe ao deslizamento. Porque, pensa, ó, enquanto está lá a superfície, apoiei meu pé e o meu pé quer deslizar para trás, a força de atrito não deixa. Empurrei ele para onde? Para frente. Então, a força de atrito se opõe ao deslizamento. Bem tranquilo. No caso da caixinha aí, tem uma caixinha apoiada numa superfície horizontal e essa caixinha está sendo empurrada por essa força verde, está apontando para a direita, aí aparece a força de atrito. Por quê? A caixinha está apoiada numa superfície e, se opondo a esse deslizamento, aparece a força de atrito na direção horizontal, sentido para a esquerda. Tudo bem, moçada? Sim ou não? Legal. Essa aqui é a equação, se você quiser calcular a força de atrito. Como é que é essa equação aí, professor? Diz o seguinte a equação, que a força de atrito, Φ, ela é igual a μ, o que é esse μ? Vezes a força normal. E observa que eu não coloquei as notações de vetor aqui, porque a força de atrito não tem mesma direção e sentido da força normal. É só para eu calcular o módulo, essa equação. Bom, o que é que está escrito aí, professor? Que quanto mais forte uma superfície pressiona a outra, maior vai ser o atrito. Tu concorda com isso? Apoia aí, por favor, uma mão na outra assim. Ó. Vamos rezar agora, todo mundo. Legal? Agora você vai fazer o seguinte movimento. Legal. Agora você vai levantar seus cotovelos. E vai apertar com toda a sua força uma mão contra a outra. E agora vai tentar repetir o mesmo movimento. Você consegue? Fica mais difícil. O que é que você aumentou? A força de compressão. E quando você faz isso, você aumenta a força normal. E eu acabei de te provar que quanto maior for a força normal, maior vai ser a força de atrito. Uma força que se opõe ao deslizamento. Você está tentando deslizar uma mão contra a outra e não está conseguindo. Porque você aumentou simplesmente a força normal. Então, meu jovem, se eu tenho um objeto e quero que ele fique aí. Vou apoiar aqui no quadro, para a galera de casa conseguir ver. Tem um objeto, eu quero que ele fique apoiado aqui no quadro,
eu posso segurar ele por baixo, ou eu posso empurrá-lo na horizontal. Galera, a força-peso está empurrando ele para baixo e eu não estou empurrando ele para cima. Eu estou empurrando ele na direção do quadro. Porque quando eu empurro ele na direção do quadro, eu aumento a força normal. E aí, graças a isso, também aumenta a força de atrito, que não deixa ele deslizar. Fez sentido? Show. Legal. Só que cada superfície vai apresentar uma dificuldade diferente para o deslizamento. Se fosse uma superfície... aqui, por exemplo, aqui já tem um exemplo. Essa superfície ela é mais lisa. Essa superfície já é mais áspera. Então eu vou ter dificuldades diferentes quando eu mudo a superfície. E quem é que vai dizer isso para mim, professor? Uma coisa chamada coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, ele existe e ele sempre relaciona quantas superfícies, galera? 2 superfícies. O coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto, 2 superfícies. O coeficiente de atrito entre a borracha do meu sapato e o solo, 2 superfícies. O coeficiente de atrito ele sempre é dado comparando 2 superfícies. Legal? Massa. E agora eu vou te dar o pulo do gato, se liga só. Vou pegar essa força normal aqui e vou passar para cá dividindo. Hein? Isso aqui é para tu ganhar tempo na hora de fazer a prova. Ó. Todo mundo é bom em porcentagem? Aí, sim ou não? Se você quer calcular o coeficiente de atrito, observe o que você tem que fazer. Você tem que pegar a força de atrito e dividir pela força normal. Vamos fazer um cálculo bobo aqui? Faz de conta que a força de atrito é 5, faz de conta que a força normal é 10. Quanto que deu? 0,5 é quanto por cento? Você concorda que a força de atrito é metade da força normal? Ela é 50% da força normal. Então, se o coeficiente de atrito é 0,5, o que ele está te dizendo? Que a força de atrito vai ser igual a metade da força normal. Fez sentido? Legal, vamos ver se você entendeu mesmo. Vamos considerar uma situação em que o coeficiente de atrito, vou usar esse espaço aqui, é 0,2. Pessoal, 0,2 é quanto por cento? 20%. Quer dizer, então, que numa situação em que a força normal é igual a 10 newtons, quanto vai ser a força de atrito? Galera, mais rápido, ó. Pega esse número aqui e multiplica ele aí por 2. Dá quanto? 20, né? Tá, deixa eu adiantar uma coisa para você. 0,2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 10? Então, se tu vai querer saber qual é o cálculo, brother, tu vai lá e pega aí esse camarada, multiplica por esse, ó. E aí deu quanto? 10 vezes 2? 20. Dividido por 10? 2. Então, 20% de 10 é 2. Tranquilo? Show de bola, moçada. Então, quando você observa o coeficiente de atrito, e aí eu já estou te dando um passo mais avançado, para você já conseguir fazer uma quantia mais de boa, tu vai ficar considerado como sendo o percentual da força normal que é convertida em força de atrito. O valor, né? Diga. Se a gente pegasse um corpo, por exemplo, tivesse uma questão e tivesse uma pessoa fazendo a flexão, qual que seriam as forças que a superfície ia fazer contra ele e as resultantes dela? Excelente pergunta. A colega virou pra gente e falou assim, pessoal, a galera chegou lá na questão da SpaceX e falou assim, paga 10. Botou o camaradinha lá, fazendo uma flexão de braço. E eu quero saber quais são as forças que atuam sobre esse rapazinho. Alguém me ajuda aí? Que forças que eu tenho aí, hein? Peso. Agindo no centro de gravidade da pessoa, que geralmente é por aqui assim. Legal? Tá. Tem contato? Tem. Então vou ter força o quê? Normal. E as forças normais vão apontar para onde? Para cima. Em que pontos que eu tenho contato? No pé e na mão. Então eu vou ter 2 forças normais. Normal 1, ou normal P de pé, e normal 2, normal N de mão, M de mão. Pronto, e essas 3 forças, quando são somadas, o resultado tem que ser quanto? 0, desde que o camarada esteja
Parado. Como são duas mãos, seria tipo duas forças ou elas... Legal. Eu coloquei um ponto só, né? Legal. Vai ter duas mãos, duas forças normais. N2 e N3. E o pé também, né, jovem? Então bota aí N2 e N4. Não, mas como fica parado também, como? Como assim? Porque tipo, o pé fica meio estático. Uhum. Não tem problema, vai ter força do mesmo jeito. Aí não contaria frágil, porque se ele tá assim, Você concorda comigo que... É porque faz Você concorda comigo que se não tivesse atrito, o cara ia conseguir fazer a flexão do mesmo jeito? Não tem nenhuma força empurrando essa galera na horizontal. Então, não tem nenhuma força tendendo a fazer o corpo deslizar sobre a superfície. Então, com atrito ou sem atrito, você conseguiria fazer esse apoio, certo? Então tá aí, ó, representadas as forças que atuariam sobre uma pessoa fazendo apoios. E quando o camarada vai começar a subir, quem é que tem que aumentar? Normal, né? Força que empurra ele para cima. E quando ele vai começar a descer? Aí a normal tem que diminuir, porque ele não consegue mudar o peso dele, né? Para mudar o peso dele, ele tinha que mudar a massa dele, ele não vai conseguir. Então aí ele diminui a força com que ele empurra o chão e aí ele começa a descer. Aumenta a força com que ele empurra o chão, diminui a força com que ele empurra o chão. E aí você tem variação de velocidade e aí o camarada sobe e desce. Diga, senhorita. Força de atrito sempre se opondo ao deslizamento. Então, se as suas costas estão apoiadas na cadeira e houver alguma tentativa de deslizamento, aí entra a força de atrito. Legal? Que é mais ou menos quando tu apoia as costas e dá uma escorregada para baixo. Aí a força de atrito tenta te impedir de fazer isso. Faz sentido? Legal, muito bem. Então vamos analisar umas coisas mais legais aqui, moçada. Ó. Um gráfico de força de atrito em relação à força F. Pensa comigo aqui, vai. Objeto apoiado na horizontal, tá aqui, ó. Vou colocar assim para a galera de casa poder ver. E eu vou aplicar uma força horizontal nele, hein? Apliquei uma força pequena, ele se moveu? Não, tem que ter alguma força cancelando, a força de atrito. Então elas têm o mesmo valor e sentidos opostos. Sim ou não? Legal. Se eu aumento um pouco a força para lá, a força de atrito aumenta também, não deixa rolar o deslizamento. E isso vai acontecendo até que o corpo começa a deslizar. Concorda comigo, sim ou não? Tem lá uma geladeirona, você encostou o dedo na geladeira, ela já vai começar a sair escorregando? Não, tu tem que vai aumentando a força até que ela começa a se mover. E é isso que está representado aqui, moçada. Ó. Enquanto o objeto está em repouso, as duas forças elas aumentam na mesma proporção. Ei, se esses dois tamanhos aqui são iguais, qual é o ângulo? 45 graus. A força F, que solicita o corpo na direção do movimento, e a força de atrito tem o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, formam um quadrado. Se eu estou falando da diagonal do quadrado, são 45 graus. 90 graus dividido por 2. Tudo bem? Show, moçada. Mas a força de atrito ela tem uma coisa que é muito legal. Quando você chega na força de atrito máxima, que mantém o corpo em repouso, se você empurrar um pouquinho mais forte, começa o deslizamento. Sim ou não? E aí, o engraçado é que você não precisa mais fazer tanta força para o corpo permanecer em movimento. A força de atrito que atua quando começa a rolar o deslizamento, ela é menor. Tá aqui, ó. Quando rola o movimento, olha uma queda que rolou. Tuf, a força de atrito diminuiu e aí eu consigo empurrar o corpo e observa que a força de atrito ela não muda mais. Mesmo que eu aumente a força de atrito continua constante. E é por isso que os carros atuais, mais modernos, na verdade eu acho que todos os carros já têm esse dispositivo. Antes não, era um item que você pagava à parte. E só os carros de um outro nível, premium, é que tinham esse recurso. Uma coisa chamada freio ABS. Já ouviram falar de freio ABS? Bom, então você vai entender isso agora, porque é uma coisa assim fantástica, fantástica. Como que é, professor? Freio ABS. Tá lá tu dirigindo e tal, e tá chovendo, né? Tá chovendo, galera. Aumenta o atrito ou diminui o atrito? Diminui, né? A pista fica mais escorregadia. Inclusive aqui em Brasília, deixa eu colocar. Jovem, os cálculos que eu fiz são esses que estão nessa equação aqui, ó. Beleza, Heitor?
Eu só fiz um cálculo envolvendo o percentual da força de atrito em relação à força normal. Se tu não conseguiu entender, fala aí que eu repito aqui no quadro para ti, tá? Mas o que eu estava falando era do coeficiente de atrito no asfalto molhado e no asfalto seco. Asfalto molhado, o atrito menor. Aqui o Detran daqui, inclusive, tem um jingle, né? Choveu, virou sabão. Para a galera tomar cuidado no trânsito quando chove. Legal, muito bom. Mas pensa comigo, jovem. Se a força de atrito sem deslizamento é maior do que a força de atrito com deslizamento, sem deslizamento, com deslizamento. A força de atrito sem deslizamento é melhor do que com deslizamento. Quando é que tu acha que o carro freia com mais facilidade? Enquanto o pneu está girando e freando, ou quando o pneu trava e começa a deslizar? Pneu trava e começa a deslizar. Deslizando, ó. Força de atrito menor. Pneu sem deslizamento. Força de atrito maior. E é isso que o freio ABS faz. O freio ABS trabalha com força de atrito sem deslizamento. No carro que tem o freio ABS, você pode pegar o pedal de freio e colocar toda a sua força no pedal e ele não vai deixar a roda travar. Ele vai manter a roda em movimento, mas trabalhando com a força de atrito máxima que é gerada entre o pneu e o asfalto. Uma tecnologia muito legal, galera. E graças a isso a gente consegue uma frenagem num intervalo de tempo mais curto. Ou melhor, num intervalo de distância mais curto. Fez sentido, galera? Legal? Pronto, eu gosto sempre de dar esse exemplo do freio ABS. Se tu for no YouTube, dá uma olhada no freio ABS, tu vai ver que tem vários experimentos e tem alguns que mostram a roda do carro. E aí mostra que o cara freia e a roda continua girando, ela fica querendo parar, mas não para, não trava. Aí o cara, ao mesmo tempo que ele está totalmente freado, ele vira o volante ainda, consegue controlar o carro, mesmo pisando no freio. Se a roda trava, meu amigo, e você vira o volante, o carro não te obedece mais. E é por isso que o freio ABS é um item de segurança muito legal, que a galera bolou aí. Eu já não sei se é obrigatório para todos os carros. Houve um tempo em que cinto de segurança não era obrigatório. Hoje é um item de série, né? Todos os carros vêm com freio, ou melhor, com cinto de segurança. Houve um tempo em que o encosto de cabeça não era obrigatório nos carros. Qual era o problema? Vem um carro, bate na tua traseira, aí o teu pescoço, ó, quebrava. Aí para evitar esse problema, a galera colocou os encostos de cabeça no carro. Porque se alguém bate na traseira, tu bate a cabeça no encosto, tu se machuca, mas não quebra o pescoço e morre. Muito legal, né? A física e a ciência contribuindo aí com a galera da engenharia. Muito bom, muito bom. Legal. A tela. Beleza, Heitor. Deixa eu ver aqui, Heitor. Aqui, ó. Tá bom, Heitor. O cálculo que está expresso aí na tela é uma equação, que é a equação da força de atrito. Deixa eu colocar ela aqui, então. É essa aqui, Heitor. Veja aí se essa é a sua dúvida. Se tu quer calcular a força de atrito, meu jovem, que é o FAT, como é que tu calcula? Tu pega o coeficiente de atrito e multiplica pela força normal. E o que eu estava falando para a galera é que o coeficiente de atrito nada mais é do que um percentual. Percentual do quê? Da força de atrito em relação à força F. Porque daí tu vai pegar lá a força de atrito, FAT, e vai dividir pela força normal. Na verdade, da força de atrito em relação à força normal, né? O coeficiente de atrito traz essa informação para você. Eu separei 2 exercícios para a gente resolver no final da aula, e isso que eu estou te falando aqui vai ficar mais claro quando a gente fizer lá o exercício. Beleza, Heitor? Me diz aí, depois do exercício, acredito que essa ideia vai ficar mais tranquila. E o que eu coloquei para vocês aqui, moçada, foi o seguinte, ó. Se essas duas forças elas têm valor diferente, se essas duas forças de atrito elas têm valores diferentes, por que que isso acontece? Porque o coeficiente de atrito E, que é o coeficiente de atrito estático, é diferente do coeficiente de atrito D, que é o coeficiente de atrito dinâmico. O pessoal do chat está pedindo para aumentar a tela com você, porque eles não estão conseguindo ver o cálculo. Ah, sim, faz sentido, agora sim. Agora eu entendi, Heitor, sua dúvida. Pronto. Fala para mim agora aí, Heitor, se você está conseguindo enxergar aí direitinho. Quando eu dei aula no cursinho aqui há uns... Eu acho que já tem uns 5 anos que a gente está aqui no cursinho, pelo menos eu como professor de física. Aí tinha esses botõezinhos, 1, 2, 3. Aí depois o pessoal tirou os botões. Ficava sempre as 2 telas.
E agora voltaram os botões de novo. Daqui a pouco eu me reacostumo, viu, Heitor? A mostrar a tela direitinho para vocês aqui, vai ficar tudo claro. Me diz aí, Heitor, se agora tu conseguiu entender bem, ficou claro aí, deu para ver a informação que está aqui na tela. Eu acho que sim. Aê, pronto, valeu, agora está tudo certo. Então o que eu estava falando, moçada, é que para o deslizamento e para uma situação que não tem deslizamento, você trabalha com os dois coeficientes de atrito. Já guarda aí. Estático. Estático, tu lembra de quê? De estátua. Estátua se mexe ou fica parado, hein, galera? Fica parado. Então faz essa analogia. Porque quando eu estou falando do coeficiente de atrito estático, estou falando de uma situação sem deslizamento. E o coeficiente de atrito dinâmico, aí os corpos já estão deslizando. E quando tem deslizamento, galera, a força de atrito é maior ou menor? Com deslizamento, força de atrito maior ou menor? Menor. Por isso que o coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito estático. Fez sentido? Show? Beleza pura. Beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura. Vamos avançando devagarzinho aqui. Vamos lá. Vamos para mais uma força, meu jovem. Vamos falar da força elástica. Força elástica. Uma força que é exercida a partir de corpos elásticos. Nesse caso aí eu coloquei uma mola para exercer uma força elástica. E aí na primeira situação aí, no caso esquerdo, Heitor, posso mudar a tela aqui para ficar só a tela do computador? Me diz aí, se estiver ficando complicado, aí você me diz aí que eu volto para a minha tela. Pronto, quando eu for escrever no quadro aqui, eu volto para a minha tela. Dá uma olhada aí, galera, tem duas molas, né? Na verdade, está representando a mesma mola em duas situações diferentes. Na esquerda não tem nada pendurado na mola, então ela está lá solta, sem estar esticada. E do lado direito tem um objeto pendurado na mola. E a partir do momento que eu penduro esse objeto na mola, esse objeto vai distender a mola de uma distância que eu chamei aqui na tela de x. Fez sentido aí? Show de bola. Beleza, e graças a essa distensão, a mola começa a realizar ou a aplicar sobre o objeto uma força que a gente chama de força elástica. E eu quero saber, professor, o valor dessa força elástica. Como é que eu faço? Jovem, fácil. A força elástica ela é calculada através da lei de Hooke. E como é que eu calculo a força elástica, professor? Pensa comigo aqui, vai. Não gosto que tu fique decorando a equação, não. Tu concorda que quanto mais você esticar a corda, a mola, quanto mais você esticar a mola, maior vai ser o valor da força elástica? Então, a força elástica e a distensão da mola tem que ser grandezas diretamente proporcionais. Se você dobra a distensão, você dobra a força elástica. Se você triplica a distensão, você triplica a força elástica. E todas as molas são iguais, pessoal? Ou tem uma mola que é mais dura, outra mola que é mais mole? Tem mola que é bem molinha, tu aperta, ela já se deforma. Já tem mola que é mais dura, tu precisa fazer mais força. Então a constante elástica é que te diz se a mola é do tipo mais mole ou mais dura. Quanto maior for a constante elástica, você precisa fazer mais força para conseguir a mesma distensão. Quando a constante elástica é pequena, com pouca força você já consegue distender a mola. Fez sentido? Deformar essa mola aí. Então, quando a gente fala de força elástica e de mola, geralmente a gente vai falar de deformação da mola. E o que é a deformação da mola, professor? É o x. É o x aqui, o quanto que você conseguiu deformar a mola. Diga aí. Pronto, a constante elástica, ela também vai funcionar como uma constante de proporcionalidade, igualzinho o coeficiente de atrito. Deixa eu te mostrar aqui agora para a força elástica através da lei de Hooke. Aí lá vai eu, né, Heitor? Lá vai eu, Heitor. Liga aí. Agora sim. Ó, tá escrito ali que a força elástica é igual a constante elástica vezes o x. Tudo bem até aí? Legal. Olha o que está escrito aqui, ó. Se eu quiser isolar a constante, olha o que vai acontecer. Igual a K. Se essa constante fosse, aliás, vou colocar valores aqui, ó. Vamos dizer aqui que a força elástica é de 5, vou usar os mesmos valores que eu usei anteriormente. E que o x é 10. Vou colocar valores aleatórios aqui só para ficar fácil. Quanto vai dar o resultado? 0,5, que corresponde a quanto por cento? 50%. O que é que o K me diz?
ele me dá um valor percentual do quanto que a deformação na mola se converte em força elástica. Legal? Então, se eu tenho uma constante elástica igual a 0,5, ela está dizendo para mim que a força elástica vai ser metade do valor relacionado à deformação. Geralmente, as constantes elásticas são valores bem pequenos, porque você deforma a mola bem pouquinho, né? E aí você já tem uma força considerável. Então, é essa aí mais ou menos a lógica ou valores bem grandes, né? Enfim. Aí a gente observa lá no exercício. Inclusive tem um exercício com mola daqui a pouco para a gente fazer aí. Vamos fazer um gráfico, moçada? Diga aí. Porque o K é negativo. Legal. A força elástica é para onde? Nesse caso. E o X? São sentidos opostos. Legal? Então, se eu estou dizendo em um determinado referencial que para baixo é negativo, então para cima tem que ser positivo. Então, um fica com o sinal oposto ao outro. Legal? E é por isso que a galera também coloca que a força elástica é uma força restituidora. O que a força elástica quer fazer? Voltar a mola para a posição original dela. Então, se você esticou ela, a força elástica quer trazer a mola de volta para esse tamanho. E olha só que interessante, se você comprime ela, a força elástica quer colocar a mola no seu formato original. Por isso, uma força restauradora. Restauradora. Professor, mas aí não teria que botar o menos e o 0,5 ou não? Legal, eu coloquei aqui só a título de valores mesmo, tá? Se tu quiser colocar o menos aí, ó, vai tacando. Mas, a título de números, a gente pensa dessa forma. Quando a gente vai fazer o cálculo, a gente precisa lembrar que a força é restauradora. E aí eu fico me preocupando. Qual é a direção e qual é o sentido da força elástica. Essa é a minha preocupação. Se a mola está distendida, força elástica no sentido oposto à distensão. Se a mola está comprimida, força elástica no sentido oposto da compressão. Legal? Esse negativo aí só serve para te mostrar que X é para um lado, força elástica para o outro. Isso, não se preocupa só com o módulo, só com o valor. Tá? Porque é o esquema de forças que vai te dizer para onde essa força aponta. Legal, moçada, legal. Vamos fazer um gráfico aqui de força elástica em função da distensão. Na medida em que você aumenta o X, você aumenta a força elástica. E esse ângulo aí, o que é que esse ângulo vai te informar? O valor do K. A tangente desse ângulo é igual ao K. Aí eu volto para cá. Ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Concorda aí que tem um cateto oposto aqui, sim ou não? Que no caso é o valor da força elástica. Tem um cateto adjacente aqui, sim ou não? Que no caso é o valor do X. Cateto oposto, força elástica, dividido pelo cateto adjacente. O X está escrito aqui, ó. Força elástica dividido pelo... Tu encontra o quê? A constante. Então, quanto mais inclinado for o gráfico, maior a constante. Quanto menos inclinado for o gráfico, quanto menos inclinado for o gráfico, menor é o valor da constante. Legal? Legal. Muito bom. E vamos falar um pouco de plano inclinado, moçada. Estou gostando da turma, hein? Galera tirando dúvidas, conversando. Ai, mas a minha dúvida é tão boba. Amigão, eu não quero saber não, eu quero saber qual é a sua dúvida. Coloca ela para fora. Porque as dúvidas, elas te perseguem na hora da prova. É impressionante. O examinador, ele sabe qual é a sua dúvida e principalmente aquelas que você não esclareceu. Aí ele coloca ela na prova, só para te provocar. Professor, se eu tivesse, por exemplo, um bloquinho em cima do outro, a força que vai atuar no bloquinho de cima vai ser só a do bloquinho de baixo, não vai ter Com o solo não, exato. Tem um exercício desse. Esse é um dos que a gente vai fazer. Um bloco apoiado sobre o outro, professor. Como é que ficaria a força de atrito? Já já eu mostro para você. Vamos falar de plano inclinado, galera? Ei, eu acho que toda prova da SpaceX tem plano inclinado. Então tu tem que manjar isso aqui. Isso aqui tem que estar na tua mente, brother. Então vamos lá, vamos começar com um plano inclinado sem atrito. Vai lá, coloquei aí um plano inclinado de um ângulo θ, tá aqui o ângulo θ, ó, beleza? E aí coloquei um objeto apoiado sobre esse plano inclinado. O que é um plano inclinado, professor? Uma rampa, brother. Uma rampa. Imagina que tu tá lá com um carrinho de mão cheio de areia e tu precisa subir. É mais fácil pegar o carrinho de mão e subir uma escada? Ou é mais fácil usar um plano inclinado? Uma rampa? É ou não é?
vai lá, pega a rampinha aí, ó. Por isso o plano inclinado também é classificado como uma máquina simples, porque ele facilita a realização de algumas atividades. Quando tu vai usar uma rampa, isso facilita a sua vida. Show de bola, moçada. Vamos lá. Primeira força que eu coloquei representada nesse objeto é a força peso. Força peso está ali apoiada, representada no objeto, sobre o objeto, puxando esse objeto verticalmente para baixo, considerando o nosso referencial. Galera, mas a gente não falou de decomposição vetorial? Sim ou não? Legal. Eu vou te dizer uma coisa, ó. Presta atenção que tu vai me entender aqui agora. Deixa eu fazer assim. Não, assim. Para você em casa dar uma olhada aqui na tela e me ajudar também. Essa força, peso vertical para baixo. Tu concorda que uma parte dela está tentando fazer o objeto deslizar rampa abaixo? E a outra parte dessa força peso está fazendo pressão sobre a rampa, empurrando a rampa para baixo. Então eu vou pegar a força peso e vou dividir ela, decompô-la em duas forças auxiliares, que são os componentes da força peso. Dá uma olhada aí, ó. Coloquei lá a força peso e coloquei o plano cartesiano inclinado. E de propósito, esse plano cartesiano está inclinado com a mesma inclinação da rampa. Fez sentido? Show de bola. E agora eu posso falar sobre decomposição de forças. Olha lá, peguei aí a extremidade, ó, fiz os pontilhados paralelos aos eixos. E aí agora eu posso representar a minha força. Aqui, esse aqui seria o eixo X. Então esse aqui, vermelhinho, é o componente da força peso na direção X. Tá lá o PX. E o azul, galera, como é que fica? Componente da força peso na direção Y. É o PY. Você concorda então que essa força PX está forçando o objeto a deslizar? Legal. Você concorda que essa força PY está empurrando o objeto contra a rampa e a rampa vai reagir com a força normal? Tá lá a força normal, ó. Força normal. A superfície empurrando o objeto na direção oposta, melhor, no sentido oposto ao da força P, peso PY. Tranquilo, moçada? Sim ou não? Nesse caso, tem atrito? Não, então, obrigatoriamente, esse objeto vai deslizar. Ele não vai ficar parado aí porque não tem nenhuma força para anular a força PX. Então, nesse caso, a força PX vai ser a força resultante. Tudo bem, moçada? Vamos comigo aqui agora. Ah, importante. Eu preciso encontrar esse ângulo θ aqui nessa representação vetorial. Eu já coloquei, mas eu quero pensar contigo aqui. Esse ângulo θ, pensando, ele fica apoiado entre o vermelho e o verde, ou entre o azul e o verde, entre o PX e o P, ou entre o PY e o P. Onde é que aparece esse ângulo θ lá em cima, moçada? Já vou te adiantar, ó. O ângulo θ está ali, ó. Entre o PY e o P. Para a galera que está em casa poder ver melhor. Entre o PY e o P, eu tenho, entre o verde e o azul, eu tenho o ângulo θ, que é exatamente o mesmo ângulo de inclinação do plano. Esse ângulo que está representado aí na rampa. Show? Show de bola. Daria para a gente fazer aqui um triângulo, mostraria para você que esse ângulo aqui é o complementar do outro, ou seja, o ângulo entre o verde e o vermelho seria o complementar do θ, e o complementar do θ está lá em cima, entre o azul e o verde, e aí eu tenho que aquele ângulo lá de fato é o ângulo θ. Muito bem, galera, muito bem, muito bem. Agora, com atrito, é exatamente igual, mas aparece uma força que se opõe ao deslizamento. Se a força PX era a força resultante, agora não é mais. Ó. A força PX já está sendo cancelada ou parcialmente cancelada pela força de atrito FAT. E é graças a isso que o objeto tem uma força resultante diferente da força PX. Além disso, eu poderia colocar uma força puxando ele para cima ou para baixo. Tá, geralmente a SpaceX, quando vai trabalhar com plano de atrito, coloca logo o objeto deslizando aí ladeira abaixo para facilitar a vida de vocês. Ou ele vem com velocidade e começa a subir a rampa, e aí a gente considera também as situações de acordo com o que o exercício está colocando. Enfim, é isso aí. Então, se eu quisesse calcular a força resultante, eu teria que fazer Px menos FAT. E aí eu teria a força resultante que atua sobre o objeto.
uma vez que o PY vai ser em módulo igual à força normal. Diga lá. Se tivesse alguém empurrando aquele bloco. Legal, na direção, empurrando o objeto rampa acima. Surgiu uma outra força na direção da força amarela. Eu vou precisar considerar ela aqui. Então, nessa direção eu vou ter Px. Na direção, aliás, no sentido oposto eu vou ter duas forças. Φ contrário, né? E a força F lá para cima. Considera, eu preciso ver para onde ele está deslizando. Está deslizando para cima, a força de atrito para baixo. Está deslizando para baixo, força de atrito para cima. Legal? Então, o PX e o FAT iam na mesma direção. Pode ser. Desde que o objeto deslize para cima ou para baixo, a força de atrito muda, se opondo ao deslizamento. Eu preciso considerar essa situação na hora de resolver o exercício. Estou gostando de ver dessa galera aí. Todo mundo tirando dúvidas, isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é ótimo. Vamos falar de resultante centrípeta, moçada. Vem comigo aí. Porque se eu estou falando de centrípeta, é alguma coisa que aponta para onde? Para o centro. Eu vou considerar a força resultante centrípeta em duas situações. Movimento circular uniforme e movimento circular que não seja uniforme. Está lá uma trajetória circular, legal. Fiz um exercício parecido com esse para vocês, mas a gente falou de aceleração centrípeta. Mas peraí, o que diz a segunda lei de Newton mesmo? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Peraí, se eu tenho aceleração centrípeta, eu tenho força centrípeta. E essa força centrípeta aponta para onde, moçada? Está lá, ó, para o centro da trajetória. E aí tu pode representar nesses 4 pontos, né? Cada um desses 4 pontos, em cada um desses 4 pontos, você pode ter uma representação. Na verdade, em qualquer um desses 4 pontos, não. Em qualquer ponto da circunferência, você pode representar a velocidade e a força centrípeta. A força centrípeta sempre apontando para o centro e a velocidade sempre tangencial. Ah, eu quero aqui, professor. Beleza. Força centrípeta para o centro, velocidade tangencial. Sempre formando um ângulo de 90 graus entre as duas. Entre força centrípeta e velocidade. Boa! Tá aí, como é que calcula a força centrípeta? Acabei de falar para você, ó, segunda lei de Newton. Força centrípeta, massa vezes a aceleração centrípeta. E a força centrípeta, já que a aceleração centrípeta a gente estudou lá, é a velocidade ao quadrado sobre o raio, bom, colocou isso aqui no lugar da aceleração centrípeta, multiplicou pela massa, tu já tem a força centrípeta. O que está escrito aqui é a mesma coisa, só que aqui eu substituí a aceleração centrípeta por V ao quadrado sobre o raio. Show de bola! Para a galera que está em casa, eu acho que fica melhor assim. E vamos nessa. Vamos falar do movimento circular agora que não tem a velocidade com módulo constante. Como é que vai funcionar, professor? Vai funcionar assim, jovem. Ó. É muito parecido, mas eu quero que você olhe para o tamanho do vetor verde. É o mesmo? Não. Ele começou pequenininho, lá em cima. Aí do lado direito já aumentou um pouco. Embaixo ficou um pouco maior e do lado esquerdo bem grandão. Isso quer dizer que a velocidade mudou. E galera, para a velocidade mudar tem que ter essa aceleração azulzinha aí, ó, que é a aceleração tangencial. Eu chamei aí na figura de AT. Então, graças a essa aceleração tangencial, a velocidade muda. É como se tu estivesse lá numa pista circular, andando de bicicleta e pedalando cada vez mais forte. Tua velocidade vai aumentando e tu vai descrevendo um movimento circular. Show de bola. Mas agora o problema é que eu tenho duas acelerações, né? Uma que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta, e uma que não aponta para o centro, mas é tangente à superfície, que é a aceleração tangencial. Bom, se eu tenho duas acelerações, dois vetores de mesma natureza, olha o que eu vou poder fazer lá embaixo, ó. O vetor ali, aquele ali é a tangencial ou a centrípeta? Tangencial. E aquele ali? A centrípeta. Bom, dois vetores somados, regra do paralelogramo. Olha lá o paralelogramo, ó. E aí tu vai lá e acha a aceleração resultante. Legal? A aceleração resultante. E lembrando que ali é um triângulo retângulo, é ou não é? E aí eu posso usar o que para encontrar a aceleração vermelha e a aceleração resultante? Teorema de Pitágoras. Calcula aí através do Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras mesmo, hein? E quem é a hipotenusa aí? É o vetor aceleração resultante. Então, a aceleração resultante ao quadrado é igual. E aí, como é que fica? A aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Professor, quantas vezes já apareceu isso aí na prova da SpaceX? SpaceX só aparece a primeira situação, porque é tranquila. Tranquila.
pau quebra na segunda aqui, ó. Mas aí o pessoal vai querer te dar trabalho? Não, vai na primeira. Para você chegar lá e ficar de boa. Tô mentindo, Isaac? Não tem. SpaceX que é a gente lá dentro. Aí, ó. Sempre. A SpaceX quer vocês lá dentro. Moçada, qualquer um que diga para vocês que isso não é verdade, você pode discordar veementemente. A SpaceX, ela quer você lá dentro. E se você não acreditar nisso, meu amigão, quem é que vai colocar você lá dentro? É você que já tem que se investir logo, já se imagina fardado. A meninada aí, ó, a mulherada já se imagina aí com coque. Tem que usar coque lá, é? Para colocar a cobertura. Só se tiver cabelo rápido. Só quem tem cabelo abaixo de uma determinada posição e tal, legal. Então quem não quiser usar coque, corta o cabelo. Faz uma doação aí, ó. Vai lá e corta. Será que eles iam ter que falar para eu colocar o coque lá, galera? Professor, tu ia ter que cortar o cabelo, professor. Já era. Caramba. Eu tive que cortar o cabelo 2 vezes, né? Primeiro quando eu fui lá para a aeronáutica, aí corta o cabelo. Aí beleza. Aí o cabelo começou a crescer um pouquinho, aí passa na UNB. Corta o cabelo de novo. Cheguei lá com o cabelo com a máquina zero, aí o... Foi o quê? Foi um capitão. Virou para mim e falou assim, que isso, hein? Esse cabelo teu aí tá fora do padrão. Eu falei, mas eu passei no vestibular, pô. Ah, ele entendeu, né? Ah, beleza, então depois tu vai me dar umas aulas que eu tô querendo passar no vestibular aí também. Eu falei, oxe, na hora. Ele tinha vindo de outro estado, tava em Brasília, e aí falou, bom, tem que fazer alguma coisa aqui, vou estudar. Queria passar no vestibular da UNB. Aí eu peguei meu material de cursinho todinho e falei, agora toma, estuda aí, capitão. Capitão, andador de bicicleta, de vez em quando a gente me convidava. Vamos dar um rolê de bike, Teixeira. Não, deixa esse negócio pra lá. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Galera, força ser resultante centrípeta, tranquilo, sim ou não? Bem de boa, né? Bem tranquilão. O que tu precisa se preocupar são com essas 2 equações aqui, ó. Aceleração centrípeta já aplica direto, segundo a lei de Newton. E se tu quiser, tu abre a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre o raio, coloca na equação, já tem também a força centrípeta sem problema. Desse jeito tu calcula o módulo. E vamos para o que interessa, né? Vamos para o que interessa. Eu vou fazer que nem o Filipão. O Filipão virou para mim e falou assim, não, professor, deixa a galera lá um tempinho fazendo exercício, depois eu vou lá e dou uma olhada. Então eu vou colocar para você aí, meu jovem, ó. Bem bonito. Resolução Prova SpaceX 2021, modelo A. Pessoal, eu já fiz essa questão, não tem problema, brother. Dá uma olhada nela de novo e se convence que você pensou da forma correta. Reforça o que você já sabia, não tem problema nenhum. E aí está escrito o seguinte, ó. Questão 21, SpaceX 2021, modelo A. O desenho a seguir representa a disposição dos vetores de deslocamento não nulos A, B, C, D e E. Podemos afirmar que a partir do desenho a relação vetorial correta entre os vetores é... E aí, moçada, eu já falei para vocês e vou repetir. A gente está aqui para ficar resolvendo questão, não. Você está aqui para se preparar para uma prova, beleza? E lá nessa prova, tu precisa ter estratégia. Cada tipo de questão tem uma estratégia diferente. Nesse tipo de questão aqui, o que acontece? Tu vai ter que fazer algum cálculo? Tem algum número aí, meu amigo? Não tem nenhum número. Tu vai ter que observar cada situação e verificar se ela se aplica ou não ao que está desenhado. Então essa questão ela foi feita para você ficar lá perdendo tempo. Por quê? Porque tu vai ter que testar todas as alternativas para ver qual delas é que representa lá a soma vetorial que está sendo representada. Porque de cara, o que tu pensaria aí olhando para esse desenho? Que o E é o inverso do D e o E é o inverso do C. Dá uma olhada aqui, você que está em casa aí, ó. Esse vetor aqui, né? E esse vetor está com sentido para cá. Esse vetor está para lá e esse vetor D aqui, ó, para cá. Mas tem um vetor A bem no meio. Então, se eu pegar o vetor B mais o vetor C, esse vetor mais esse, eu vou encontrar um vetor resultante, que é o A. Para ficar fácil você entender, pensa no vetor deslocamento. Se você saiu daqui, caminhou, chegou aqui. Aí depois que você caminhou, chegou aqui. Você não saiu daqui, chegou aqui? Esse é o seu deslocamento resultante. E agora, se você saiu daqui, vamos seguir o D e o E, ó. Saiu daqui, correu para cá. Saiu daqui, correu para cá. Seria um vetor oposto ao A. Concorda? Então ficou D mais E vai ser igual a menos A. Vetor negativo, o oposto do A. Mas tu não vai encontrar isso aí. Por quê?
Porque era isso que a SpaceX queria, tomar seu tempo ali na hora da prova. A questão não é difícil, mas ela quer tomar o seu tempo. As questões da SpaceX geralmente vão trabalhar dessa forma, uma forma fácil de resolver e uma forma tradicional um pouco mais difícil. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair nas pegadinhas, que é perder tempo na hora da prova. Então, nesse tipo de questão, que tem várias sopas de letrinhas lá e tal, especificamente, a gente precisa testar uma por uma e ver o que é que vai dar. E geralmente, quando você começa a testar, você já vê o erro. Você concorda aí que essa primeira aqui? Dá uma olhada. Está escrito aí que B mais C é igual a D mais E. Sim ou não? B mais C vai dar o quê? A. E D mais E vai dar A? Não, vai dar menos A. Já descartou a primeira. Vamos para a segunda. Está escrito que A mais D é igual a menos B menos E. A mais D, galera. A mais D vai dar o quê? A mais D. Olha o A aqui, ó. A. Deixa eu ver ali na câmera, tá certo. Olha o A aqui, ó. A. E o D? Aqui, ó. D. Qual vai ser o resultante? O E. Né? Tu saiu caminhando aqui, ó. Depois caminhou mais um pouquinho, ó. É como se tu tivesse saído da cá, ou saído da... Peraí. Dá o E ou dá o menos E? Menos E, né? Porque o resultante seria para cá. Então deu o oposto, menos E. E por acaso, menos B, menos E vai dar menos E? Não tem jeito. Pensa na letra C. E mais B igual a menos A menos D. Quanto que vai dar o E mais B? Olha o E mais B aqui, ó. E mais B. Seria um vetor bem nessa diagonal aqui, concorda? Legal. E por acaso, E mais D vai ser a mesma coisa que menos A menos D? Menos A seria para cá, né? Menos A menos D seria esse aqui, né? Já não deu, né, moçada? Como é que o E mais alguma coisa vai ser igual ao E? Não rolou. Pensa na letra D. B mais D igual a menos E menos A. B mais D dá o quê? Mano, B mais D já complicou, né? Que eles nem estão em contato um com o outro. Vamos ver se pela segunda parte dá pra gente matar aí. Menos E menos A. Menos E, o oposto do E. Menos A, o oposto do A. Então, seria o D. Concorda? E como é que o D mais B vai ser igual ao D? Não rolou também. Bom, por eliminação, só pode ser a letra E. Vamos ver se está certo? Está escrito o que aí, pessoal? B mais E. B mais E. Isso aí vai dar o diagonal ali, não é? Legal, o diagonal. E por acaso isso aí vai ser o menos C menos D? Olha o menos C lá, ó. Menos C. Peraí. Agora sim. Deixa eu começar de novo aqui só para a galera de casa poder acompanhar. Opa, passou direto. Agora, ó. Esse aí é o B e esse aí é o E. Aí tu faz a diagonal ali. E agora? O menos C e o menos D. Galera, pensa comigo. Essa parte verde começou no mesmo lugar da parte vermelha? Começou no mesmo lugar, não foi? E essa parte verde terminou no mesmo lugar da parte vermelha? Então o vetor resultante tem que ser igual, que é o azul. E aí a única alternativa correta é a letra E. Letra E, gabarito, letra E. O que achou desse aí? Professor, se a primeira alternativa tivesse em módulo dos dois lados, Ah. tá certo? Sim, porque um deu A e o outro deu menos A, né? Sim, aí estaria ok. Se ele colocasse o módulo na primeira, porque o B mais C deu A. E o B menos, e o D mais E deu menos A. Aí se ele coloca aqui o módulo da esquerda igual ao módulo da direita, da soma da direita, aí legal, ia dar certo. Olha, ó, estava falando contigo, ó, um exercíciozinho envolvendo mola. Bem de boa, bem de boa. Vou dar uma lida com vocês. Moçada, tudo bem? Podemos avançar? Sim. Legal. Então vamos avançando aqui. Deixa eu voltar para cá, a galera poder ver um pouquinho aqui do professor. E aí, tô pegando o jeito aqui, tu viu aí, né?
32 diz o seguinte, SpaceX 2021, modelo A. É a mesma prova, né? E aí, lá na questão 32, o camarada já colocou uns bloquinhos e disse o seguinte: o sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático. As cordas e a mola são ideais. Quando ele fala que são ideais, quer dizer que a corda não estica, quer dizer que a mola vai ter sempre o mesmo coeficiente e que não tem massa. A corda não tem massa, a mola não tem massa, não preciso me preocupar com isso. Tá? São objetos ideais. A massa do corpo B vale 0,2 kg e a massa do corpo A vale mzão. Quem está em casa aí diz para mim se está conseguindo enxergar direitinho. Como a gente está fazendo a leitura, eu vou aproveitar e vou fazer logo assim, para você poder ler de boa aí. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é de 0,4. Pessoal, 0,4 é quanto por cento? 40%. Ah, olha aí, a gente já começando a se dar bem, ó. E as cordas CD e DE formam entre si um ângulo de 90 graus. Dá para ver aí, né? CD e DE, 90 graus. A corda que está ligada no bloquinho A é horizontal. A cordinha que está ligada no bloquinho B é vertical. Então, o ângulo formado entre elas, 90 graus. A mola forma um ângulo alfa com a superfície da parede. Dá para ver lá, né? Lá no alfa, lá ó, na parede, beleza. Conforme indicado no desenho abaixo. Ah, outra coisa da prova da SpaceX. Ele vai descrever na questão todo o desenho. A corda, tarará, o ângulo, explicou o desenho todinho. Se tu tivesse olhado para o desenho, tu já conseguiria entender tudo que ele falou lá em cima. Então, dá uma olhada no desenho antes de ler o texto, porque aí tu vai ver que, quando tu começar a ler, tu vai ver que é exatamente a descrição do desenho. Show! E aí ele continua dizendo o seguinte, ó. A bola com a parede, sabendo que o sistema está na iminência de entrar em movimento. Como assim, professor? Na iminência. Lembra daquela história da geladeira? Tu aumenta a força, a geladeira não sai. Tu aumenta a força, a geladeira não sai. Quando a geladeira está quase em movimento, o que isso quer dizer? Que ela está na iminência, ela está quase entrando em movimento. Sabe aquela pessoa que te irrita? Aí tu vai ficando com raiva. Aí te irrita, aí tu vai ficando com raiva. Aí tu está na iminência de explodir. Se a pessoa fizer qualquer coisa, tu já explode. Pronto, na iminência, tipo esse quase, já está prestes a acontecer alguma coisa. E é isso aí que está sendo falado aí na questão. Vamos pensar nos desenhos, moçada? Pensa comigo nesses desenhos aqui, ó. Vamos considerar o ponto D, hein? No ponto D, tem uma força puxando ele para a esquerda, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque se tu observar no texto da questão, deixa eu puxar aqui. Se tu observar no texto da questão, aqui está escrito o seguinte, ó. Está em equilíbrio estático. A gente, quando for estudar equilíbrio, a gente vai entender que quando ele fala de equilíbrio estático, ele representa uma situação em que a força resultante é zero. Legal? Show de bola. E se está na iminência do movimento, quer dizer que não tem movimento. Se a força resultante é zero e não tem movimento, está em repouso. É ou não é? Legal, então tem atrito, né? Tem atrito aqui, ó. Show de bola. E esse atrito está impedindo que o corpo A se mova para a direita. Legal. Além disso, tem uma força puxando esse ponto D para baixo. Tem ou não tem, moçada? Tem um peso aí? Esse peso a gente está puxando todo mundo para baixo? Legal, tá aí o peso puxando a galera para baixo. Continuando. Se tem duas forças atuando ali sobre o ponto D, regra do paralelogramo, tu vai ter aí uma força resultante. E essa força resultante tem que ser anulada pela força elástica, porque está tudo parado. A força elástica vai ter que cancelar essa galera aí. E aí, moçada, onde é que a gente chega então? Vamos levar o ângulo alfa para esse desenho aqui? Deixa eu colocar os pontilhados aqui. Se eu quiser desenhar o ângulo alfa aqui nessa representação vetorial, onde é que vai aparecer o ângulo alfa? Entre o vetor vermelho e o azul? Ou entre o vetor azul e o verde? Azul e verde, na parte de baixo. É ou não é? Vê se você concorda aí, ó, o alfa lá, ó. Bateu? Show de bola. Por causa dessa inclinação aqui, ó. Ó. Bateu? Pronto. Oi? Teorema de Tales. Ângulos? Congruentes. Show de bola. É porque são duas paralelas cortadas por uma transversal, não é isso?
Muito bem, moçada. Aí tem os alternos internos, colaterais internos, colaterais externos. Não é isso? Legal, isso aí. É isso aí, rapaz. Opostos pelo vértice, OPV. O que é isso? Isso é uma máquina. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Vamos pensar aí, ó. Essa força aqui não vai ser a força de atrito, moçada? Sim ou não? Que não está deixando esse cara aí para lá? Então vai ter a força de atrito. E essa força que puxa todo o conjunto para baixo, não tem relação com o peso do corpo do B? Então vai ser o peso do B para baixo aí, moçada. E aí, como é que eu calculo a tangente do ângulo alfa? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas, ó, coloquei as cores de propósito. Quem é o cateto oposto? É a força de atrito que está ali, ó, vermelhinho, ó. É ou não é? Olha ela bem aqui, ó. Mesmo tamanho, ó. E quem vai ser o cateto adjacente? O verdinho. A força peso do B. Vamos colocar isso lá então? Tá lá, ó. Fat sobre peso do B. E aí agora a gente vai avançando, vai avançando. Coloca os valores aí, jovem. Mais mole que morder água. Ele falou para você lá que o coeficiente de atrito 0,4. Deixa eu fazer aqui no quadro, para não ficar só esse esquema de slide aí, depois a gente confirma no slide. Deixa eu puxar para você aqui a tela para o quadro. Dá uma olhada você que está em casa aí. Como é que se calcula a força de atrito? Fala para mim, moçada. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Show de bola. Eu estou falando do corpo A, beleza? Então vai ser a força de atrito que atua sobre o corpo A também. Como assim, professor? Corpo A? Dá uma olhada lá, por favor. Tá lá o corpo A, ó. Vê se você concorda aí comigo. Corpo A apoiado aí na superfície. Tem força-peso, galera, agindo sobre esse corpo A? Sim ou não? E por acaso ele está caindo? O A? O A está caindo, galera? Ele não está apoiado? Então vai ter que ter uma força normal, né, rapaziada? Força normal, vertical para cima. Está aí a força normal que atua sobre A, está aqui a força peso que atua sobre o corpo A. Show? A corda está amarrada no corpo A, puxando o corpo A para onde? Para a direita. A força de tração. Força aplicada através da corda. Mas e aí? Tem atrito, não tem? O deslizamento não era para lá? E a força de atrito se opõe ao deslizamento. Então, força de atrito para trás aqui, ó. Fat. Tudo bem? Legal. Aí tu vai lá para o ponto D. Vamos considerar agora aqui o objeto corpo A. E tem um fio. E aqui o ponto D. Rapaziada, tem uma força de tração aqui. Tem ou não tem? Bom, é a mesma corda, forças de ação e reação. Tem que ter uma força de tração aqui também. Sim ou não? Essa força de tração tem o mesmo valor dessa. São forças de ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos aplicadas em corpos diferentes. Legal. Mas olhando para esse camarada aqui, tu vai concluir que se aqui tinha força de atrito, olha aí como é que ficou, moçada. E para esse camarada ter força resultante zero, essas duas forças têm que ter o mesmo valor. Então eu já sei que essa força vermelhinha que está lá, ela tem que ter o mesmo valor da força de atrito. E foi por isso que eu escrevi aqui, ó, força de atrito. Legal? Vamos esmiuçar agora aqui a parte do corpo B. Tá lá o corpo B e o ponto D. Ponto D aqui, vem um fio, uma corda e o corpo B aqui. Galera, tem uma força puxando o corpo B para baixo, sim ou não? Sim, e a força? Peso do B. Bom, se tem uma força puxando o B para baixo e ele não está caindo, porque está em equilíbrio estático, é porque aqui tem uma força de tração. A força aplicada através de uma corda se chama força de tração. Legal. Então, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui para ter espaço, para eu poder calcular a força de tração aqui também, jovem, ó, aplicada no outro ponto. Se eu coloquei a setinha em cima, eu tenho que colocar menos, né? Volta uma mais, volta menos, porque uma é oposta à outra. Legal. E aí, tu concorda que essa força de tração aqui, ó, ela está sendo aplicada aqui no corpo, no ponto D? Legal. Mas olhando para o corpo B, você concorda que essas duas forças elas têm que ter o mesmo módulo para que o corpo seja sujeito a uma força resultante zero? E essa força de tração também tem que ter o mesmo valor dessa aqui, ou seja, a força de tração que atua nesse ponto tem o mesmo módulo da força peso do corpo B. Tudo bem? E agora, jovem, é só calcular a tangente e você vai matar essa charada aí. A tangente do ângulo é o alfa agora, né?
tangente do ângulo alfa é igual. Vamos lá, cateto oposto. É a força de atrito dividido pela força peso do B. Como é que calcula a força de atrito mesmo? Coeficiente de atrito vezes a força normal. E o peso do B? Massa do B vezes a gravidade. No caso do A aqui, essas duas forças têm que ter o mesmo módulo, né? Peso do A e normal sobre o A. Então, essa normal sobre o A vai ter que ter o mesmo módulo do peso do A. Então, ficou o coeficiente de atrito vezes o peso do A, que é a massa do A vezes a aceleração da gravidade, dividido pela massa do B vezes a aceleração da gravidade. Bateu aí, pessoal? Sim ou não? Só tem uma coisa, ele falou que a massa do B qual é? Aliás, a massa do B vale 0,2. E a massa do A? Mzão. Então, no lugar da massa do A, eu vou colocar Mzão. Dá para cortar alguma coisa aí? Sim ou não? Tchau para a gravidade. Mzão sobre Mb. É desse jeito aí que tu vai calcular lá a tangente de alfa e que vai ajudar a gente a resolver esse problema aí. Colocando os valores, moçada, olha lá. Ó. 0,4 Mzão, 0,4 é o coeficiente de atrito, já vou colocar aqui, ó, 0,4. A massa B, tá lá, ó, 0,2, é ou não é? E quanto que é 0,4 dividido por 0,2? Todo mundo concorda que 0,4 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2? Que é a mesma coisa que 40 dividido por 20? Sim ou não? Beleza, galera. Tudo vai dar quanto? 2. Só que, ó, vai sobrar o Mzão. 2 Mzão. Alternativa correta? Aliás, colocou ali, né? 2 Mzão, tararau. Letra D de dado, 2 Mzão. Fala pra mim aí, Jéssica. Tá tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Isso é ótimo. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. O objetivo desse exercício é exatamente entender essa decomposição, aliás, essa representação das forças e como é que a gente transforma isso aí em cálculo matemático para facilitar a nossa vida. De boa? Dá tempo de mais um, pessoal? Saideira, vamos? Mole, hein? Eu vou esquematizar esse aqui com vocês, ó. Lembra? Tu falou desse aí, um corpo em cima do outro? Tá aí, ó, 31. Vou apagar aqui, tá gravado, se tu quiser dar uma olhada depois lá na câmera. Vou representar aqui, ó, para vocês, para ficar legal, ó. Legal, muito bem, tudo aí, sem problema. Depois tu volta lá na câmera, dá uma olhada aí na tela e tudo mais. Vou até sair da frente para ficar aí bonitinho. Vou apagar tudo agora. E vamos dar uma olhada nesse aí antes de vocês poderem participar do seu intervalo. Galera, o que vocês gostam de fazer no intervalo, hein? Falar mal da vida dos outros é sacanagem, hein? Falando mal da vida dos outros. Só não pode falar mal da minha vida, viu? Pode falar da vida sem vocês quiserem, menos da minha. Fala mal da minha vida. Vamos lá, bem rapidinho. Dá tempo ainda. 5 minutos dá pra gente esquematizar esse aí e aí tu termina ele em casa. Pode ser? Top? E se tiver dúvida aí a gente recorre na próxima aula. Bem tranquilo, se liga só que é bem tranquilo esse exercício. Um bloco homogêneo A de peso 6 newtons. Pessoal, falou o peso ou a massa? Peso. Precisa multiplicar por 10? Não. Às vezes ele dá a massa e eu preciso multiplicar pela gravidade. Às vezes ele já dá o peso. Facilitou a nossa vida, né? E aí ele diz o seguinte, ó, o peso está lá, 6 newtons, o peso do A, hein? Sobre um bloco homogêneo B de peso 20 newtons. Então o peso do de cima é 6, o peso do de baixo é 20. Ambos em repouso. Repouso, força. O que você tem que lembrar mesmo? Força resultante 0. Galera, tá vendo? Vai ficando mais engrenado. É isso. Repouso, tu já vê aquele neon piscando. Força resultante 0. E ele continua dizendo o seguinte, ó. O bloco B está na iminência de movimento. Então eu vou trabalhar ali com um coeficiente de atrito estático. Ainda está parado, né? Vai começar a se mover. Show! O bloco A está ligado por um fio ideal e tracionado ao solo no ponto X, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Está lá, ó, descrevendo a figura. O A está ligado ao solo por um fio, ângulo θ, tudo mais. E continua dizendo o seguinte, ó.
Enquanto que o corpo B está sendo solicitado por uma força horizontal F, conforme o desenho abaixo. Os coeficientes de atrito estático entre o bloco A e o bloco B o coeficiente de atrito estático é 0,3 e do bloco B e o solo, tá vendo? Sempre duas superfícies, hein? Coeficiente de atrito. Entre o bloco B e o bloco A, entre o bloco B, aliás, e a superfície, show de bola, 0,2. A intensidade da força F aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento aí deu lá, o cosseno de θ e o seno de θ. Vamos lá, moçada, representando forças aqui, vê se você concorda comigo, ó. Tem uma força de tração aí, vermelhinha, colocada aí na tela. Todo mundo concorda? Sim ou não? Olha lá, força de tração. Além da força de tração, tem peso do A, peso do B, sim ou não? Mas eu quero decompor essa tração. Me ajuda aí. Faz sentido? Tração horizontal e tração vertical. Você concorda comigo que uma das trações está tentando deslizar o A sobre o B? Para a esquerda? Você concorda comigo que a outra componente, o outro componente da força de tração está empurrando o A contra o B? Espera aí, se eu tenho uma força que empurra o A contra o B, vou ter um aumento também na força normal. Muito bem, galera. Então pensa comigo aqui, ó. Agora vem aqui para a tela, ó. Ups. Ok, muito bem. Vou desenhar o corpo A, hein? A. Tem peso o A? Peso. Peso do A. E tem a normal sobre o A. Sim ou não? E como é que eu vou calcular a normal sobre o A, hein? Vai ser o peso do A mais a componente vertical da tração, que está empurrando o A contra o B. Que eu vou chamar isso aí de tração TY. Fez sentido? Sim ou não? Além disso, tem uma força puxando o bloco A para a esquerda, que eu vou chamar essa força de TX. Bom, mas se essa força não está conseguindo, é porque tem uma força se opondo a ela, que é a força de atrito. Não tem atrito entre o A e o B? O A não está sendo puxado para trás? Então pronto, galera, tem uma força de atrito que não deixa o A vir para trás, que é a força de atrito que atua sobre ele. No sentido oposto ao do deslizamento. Fez sentido aí, sim ou não, galera? Legal, essas são as forças que atuam sobre o A. Vamos pensar no B? Tá aqui o B, ó. Calma que daqui a pouco você vai poder tomar seu tangue no intervalo. Tem peso do B, galera? Empurrando o B para baixo? Então vai ter peso do B. Tem mais alguma força empurrando o B para baixo? O A não está em cima dele, então está empurrando ele para baixo. O peso do A. Espera aí, mas a tração também não está empurrando o A para baixo? E o A não está em cima do B? Está empurrando o B para baixo também? Também tem a tração TY. Fez sentido? Legal, são todas essas forças empurrando o B para baixo. E aqui vai ter a força normal sobre o B, que vai ser a soma de tudo isso aí, ó. O peso do B, mais o peso do A, mais a tração TY sobre o B. Tudo bem? Legal. Mas o corpo B, galera, ele está sendo puxado pela força F para onde? Para a direita. E ele está deslizando para a direita? Não. Ele está em repouso. E se ele está em repouso, a força de atrito sobre ele? Para a esquerda, sim ou não? Fala, meu jovem. O TY também é um PA. Beleza, boa. Eu tenho duas forças aqui para baixo, né? O TY também está aqui, ó. A normal do A também não vai no B? Oi? A normal do A também não vai no B? Aqui? A normal do A. Pronto, por isso coloquei o peso do A. Mais a TY. Se tu observar bem, isso aqui é a normal do A. Beleza? Moçada, são esses os dois esquemas de força que a gente tem para fazer sobre o corpo B e sobre o corpo A. E a partir daí é que a gente vai poder chegar a essa conclusão aí. Top? Vou esquematizar para vocês ali, ó.
Tá lá o ângulo, né? Você concorda que esses aí são alternos internos? Duas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos. E aí, bloco A, peso do A, coeficiente de atrito, essa aí a gente já fez, né? Força de atrito sobre A igual TX. Tá lá, bonitinho, ó. Fat do A igual a TX. Deixa eu colocar aqui para a galera poder ver. E em relação à normal do A, peso do A mais TY. Tá aqui, ó, peso do A mais TY. Show de bola. E vamos pensar no B. Ah, botei logo as equações todas para vocês aí, ó. Como é que você calcula o TX, não é a força de atrito? E a força de atrito não é μ vezes A normal? Aí eu já taquei logo tudo aí para você, ó. TX, μ vezes A normal. Tá aqui, ó. TX. E já aproveitei para colocar os componentes também. T seno de θ e T cosseno de θ. Para o TX e para o TY. Beleza? Lembrando que quando você usa o cosseno, o ângulo está com o cateto. Com cosseno. Quando o ângulo está sem o cateto, seno. Então, se tu quer calcular esse cara aqui, ó, que é o TX, tá o ângulo que não tá? Ele não está com o ângulo, então tu usa o cosseno. Esse aqui tem ângulo nele? Não, então sem o ângulo, seno. Tranquilão, sem problema. Beleza, deixa eu voltar para a tela aqui para a galera poder acompanhar. E vamos para o B, ó. Ainda não. Beleza, aqui tu vai procurar tração e quanto que vale a força de atrito. Para o B tá lá, peso, μ, força de atrito sobre o B, μ vezes a normal, e a normal do B tá aqui, né? Toda essa galera que estava aqui no quadro. Show! E aí tu vai lá e encontra a força F, que vai ter a soma das duas forças de atrito. Fat A mais o Fat B. Concordou aí? Deu um pouquinho de trabalho, né? Você vai quebrar um pouquinho de cabeça em casa com esse exercício. E aí na próxima aula, a gente, se for o caso, se surgir alguma dúvida, a gente retoma ele sem nenhum problema. E não esquece, hein, brother? Ah, beleza, já marcou. Mas, ó, não esquece. Aula dada é aula estudada. Essas forças que eu falei hoje aqui tem que estar na ponta da tua língua. Leis de Newton, primeira, segunda e terceira, na ponta da tua língua. E na prova da SpaceX a gente vai usar muito, muito, muito esse tipo de raciocínio. Depois que a gente concluir a parte dos conteúdos, a gente vai ter um período só de exercício. E aí a gente vai revisar isso aí muitas vezes. A ideia é chegar lá na hora da prova afiadinho para, pelo menos em relação ao... Porque, sabe, né? Na hora de tu fazer uma prova, amigão, existem vários fatores que somam e que te atrapalham. A gente está aqui colocando os fatores que somam, que vão te ajudar e tal. Mas tem fatores que fogem ao... Enfim, tu ficou nervoso na hora, sei lá, não lembrou, não conseguiu pensar naquela forma correta. Quanto mais exercícios a gente fizer aqui, maior vai ser a probabilidade de tu chegar lá na prova e comer ela com farinha. Se dá bem nela. Tem que mudar a data aí, né? Tá 23 ainda, vamos para 24, né, moçada? Mas é isso, a regra é a mesma. Aula dada é aula estudada. Não tem para onde correr, moçada. Estuda que vai dar certo. Deixa eu abrir a câmera aqui para dar um tchau para a rapaziada de casa, porque já tá dando aí 4 e pouquinho. Fica aí um salve para vocês. Descansem um pouquinho agora no intervalo. Daqui a pouco o pessoal volta. E vamos ter aula de inglês. Professora Valéria, pode deixar. Um abraço, moçada. Tudo de bom para vocês e é isso aí.